Oi, pessoal, povo abençoado, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Você que está chegando aqui pela primeira vez que não me conhece, meu nome é Raquel Oliveira. Este é o canal Compartilhando a Palavra, um canal de variedades cristãs. Hoje eu tô com um vídeo aqui diferente, um vídeo novo, um projeto novo do meu canal, que é um projeto de entrevistas. E eu tenho aqui como meu primeiro convidado o pastor Cláudio Roberto, o meu pastor da igreja que eu congrego. E, gente, as perguntas e as respostas, ó, estão top. Quero pedir para você ficar aqui conosco até o final. Você que já é pastor, você que quer ser pastor, olha, vocês vão aprender muita coisa aqui com esse vídeo, tá bom? Gente, quero pedir para vocês desculpas, porque esse vídeo foi gravado na nave da igreja. Então a igreja estava vazia, né? E todo barulho, todo o ruído do ambiente fora foi captado. Eu acho que eu não pluguei direito o microfone aqui no meu celular, então todo o barulho externo foi captado. Me perdoam por isso, mas isso não vai atrapalhar em nada as respostas do pastor, tá bom? Então, ó, você que tá chegando aqui a primeira vez, que não me conhece, aproveita que já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, comenta esse vídeo, gente, que ele é bem interessante. E eu prometo pra vocês que vem mais entrevistas por aí, tá bom? Beijo, galera! Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia. Estou aqui com o pastor Cláudio, pastor principal aqui da obra do Brasil para Cristo 7, Caranatuba. E, em primeiro lugar, quero dizer, pastor, que é uma satisfação e um privilégio ser o meu primeiro entrevistado aqui no canal. Amém. Desde já agradeço, viu, pela sua disposição. Amém. Está pronto para responder as perguntas? Aquilo que eu puder. O senhor prefere primeiro as de ministério ou as pessoais? Tanto faz. Tanto aí faz? Escolha como você se organizou aí. Tá bom, então vamos começar pelas ministeriais, tá bom? Tá. Primeira pergunta, quem pode se tornar um pastor? Quem pode se tornar um pastor? Pois bem, na nossa igreja, no Brasil para Cristo, existem um crescimento na hierarquia da igreja, conforme vai desenvolvendo, né? Então, para se tornar um pastor, primeiro tem que ter passado pelo ministério, como cooperador, diácono, presbítero, para então ser indicado ao pastorado. Certo. Para chegar então ao pastorado, existem no regimento interno uma norma que a pessoa precisa ter dirigido uma igreja pelo menos um ano com sucesso, né? E aí então ser indicado para poder passar o curso de pastor. Certo, não é só ir chegando e sendo ungido, não, né? Não. Tem que ter pelo menos um curso básico em teologia. Sim. Precisa tirar uma documentação de antecedentes, chamado cabeça e pé, para saber se tem antecedente criminal, se tem algum processo, se houve um processo e já foi pago, mas aconteceu. Certo. E mais alguns documentos aí para a situação. Então, eu fiz essa pergunta porque a gente vê muitos ministérios sendo abertos aí e com pessoas que não têm o mínimo do mínimo para ser pastor, por vejo por experiência, né, de alguns lugares que eu já passei, que a gente vê aí na internet falando cada coisa, né? É por isso que existe pelo menos o curso básico em teologia. Tá certo. Então, quanto tempo leva para se tornar um pastor? Dentro disso que você falou, levaria mais ou menos quanto tempo? Então, não tem um tempo pré-estabelecido, né? Existe um tempo mínimo. Então, por exemplo, de um diácono para ser presbítero, ele tem que ter passado um ano de preparação para diácono, ter sido consagrado diácono, aí depois de um ano ele pode ser indicado ao presbitério. E aí então vai ter mais um ano de preparação para poder ser consagrado. Então, cada vez que é indicado, você fica um ano se preparando, né? No mínimo uns 5 anos, né? Pelo que eu... mais ou menos. Acho que vai um pouquinho mais. Até mais, né? Porque até ele chegar a ser diácono, ele já passou um tempo sendo como membro, cooperador, né? como membro.
Certo. O que um pastor precisa para ser bem-sucedido? Excelente pergunta. Precisa ser temente a Deus. Requisito básico, né? Ser temente a Deus. Como um dos pré-requisitos para ser pastor é ter dirigido, estar dirigindo uma igreja, ou ter dirigido uma igreja pelo menos um ano com sucesso, é para justamente dar uma filtrada nisso. Tem pessoas que querem ser pastor, mas nunca teve a experiência de pastorear. E aí, uma coisa é o cara ser um bom pregador, e outra coisa é ser um pastor. Pastor é diferente de pregador. Pastor é diferente de ser simplesmente um conselheiro. Precisa ter o chamado pastoral, precisa entender isso, entender que isso abrange abrir mão de alguns sonhos, de alguns projetos pessoais, né? Diferente do que algumas pessoas entendem, que o pastor é o cara que vai ficar rico, entendeu? Dificilmente acontece isso, né? Na verdade, o normal aí, 90% que acontece é a igreja ajudar como ajuda de custo, né? E alguns ainda trabalham fora para complementar, né? É assim que funciona. Porque a gente vê bastante pessoas querendo ser pastor, mas não é bem assim, né? Principalmente abrir mão de desejos pessoais, de projetos pessoais. Às vezes a pessoa não está muito preparada para isso, né? Então. Normalmente quem quer... ontem eu até falei isso na igreja. O que eu preciso, o que eu necessito. As pessoas acham que precisa ser pastor. Não, eu necessito ser servo para ir morar no céu. É verdade. Entendeu? Então, o que está acontecendo são pessoas que eles não querem ser pastoreadas. Então eles querem ser pastor. Para quê? Para não ter que responder a ninguém, porque acha que o jeito dele é melhor. Infelizmente tem alguns que, pensando na parte financeira, em dinheiro mesmo, mas a vida desses, o ministério é curto, né? Porque engana um, engana dois, mas não engana todos. É verdade. Acontece. Né? Acontece. Né? Então, quais são os problemas mais comuns numa igreja? Então, aí é complicado. Depende dos membros, depende da localização. Depende, é interessante, depende da localização, da parte cultural local. Certo. Né? Quando você fala problema da igreja, tem a parte legal, que aí a parte executiva da igreja toma conta. A parte espiritual aí cabe sim ao pastor, né? Mas sempre o problema é o inimigo estar oprimindo e quer destruir, e as pessoas são... E aí tem algumas coisas que são sazonais, né? Com a situação da pandemia, nós descobrimos, e as pessoas também descobriram, que tinha alguns problemas psicológicos que afloraram com essa situação, né? E a igreja ajudou e tem tentado ajudar. Então, mas assim, quando você já pastoreou várias igrejas em vários locais, os problemas são comuns? Ou não? Não são? Não são comuns. Tá. Alguns são locais, né? Por exemplo, São Paulo, o camarada acorda 5 da manhã, às vezes 4:30 da manhã, para entrar no trabalho às 7, porque ele tem que sair de casa 5:30. Entendeu? Esse camarada, quando ele chega do serviço, ele sai do serviço 5, 6 horas da tarde, ele já fica na igreja, ele já chega na igreja por volta das 19h30 e ele não vai em casa jantar, ele já fica na igreja. É diferente por exemplo, aqui nós moramos numa cidade litorânea, né? Aqui o camarada entra às 7 horas no trabalho, ele sai de casa às 15:45. Verdade. E aí ele sai, ele vai de bicicleta, aí ele sai 17 horas do trabalho, ele chega na casa dele 17h15 e chega atrasado no culto, porque não deu tempo de tomar café. Então, é claro que não é
mas são situações que acontecem. E aí a gente fala assim, quem veio de uma igreja, de uma situação como essa, que você viu o cara sair de casa às 5h30 da manhã, não dá para entender e aceitar que isso realmente é um problema. Não é um problema. É uma desculpa. É uma desculpa, é uma falta de organização. Né? Então tem situações. Certo. Então, qual foi o momento mais difícil ou maior problema enfrentado pelo senhor nesse tempo de pastoreio? Teve algum momento mais difícil ou uma situação assim, mais difícil? Tem situações difíceis. Alguma assim que merece destaque? O que o senhor possa falar? Né? Não, tem coisas que eu não posso falar, né? Que eu não posso abrir, são muito pessoais e que não envolvem somente a mim. Né? Mas teve momentos difíceis, bastante difíceis. Na pandemia, por exemplo, não? Não, você vê, né? Na pandemia. A pandemia aconteceu uma coisa interessante. Quem mais sofreu? As igrejas que mais sofreram foram igrejas que não têm membro fixo. A nossa igreja é uma igreja que tem a sua membresia fixa. Então, a membresia fixa sentiu a falta do culto, de estar junto. Do presencial, né? De estar próximo, mas não se afastou. Não deixou de... uma coisa que é um problema para o pastor, cuidar da administração financeira da igreja, porque tem que honrar compromissos, né? Sim. Nós temos compromissos de aluguel, de pessoas que são assalariadas na igreja e que temos que honrar isso daí. Então, começo o mês, eu já sei que eu tenho, eu já começo o mês devendo, entendeu? Então, e tudo isso é feito com o quê? Com a contribuição, colaboração da igreja. E nós não tivemos problema. Graças a Deus. Né? E durante a pandemia nós crescemos. Graças a Deus. Ao invés de outras igrejas que acabaram fechando, porque tinha um número reduzido de membros, que acabou que também sofreu com essa situação de emprego e não pôde estar honrando os compromissos e, consequentemente, a igreja veio fechar. Né? Sim. Mas não foi o nosso tomamos caso. algumas atitudes, né, durante a pandemia. Sim. Né, que contribuíram para o sucesso. Estratégias, né? As estratégias. Certo. Muito bom. Qual a parte mais difícil do ministério pastoral? Solidão. É mesmo, pastor? Ministério pastoral é um ministério solitário. Por quê? Porque você não pode compartilhar o que você está passando para outras pessoas. E às vezes não posso compartilhar nem com a minha esposa. Por quê? Porque seria só um peso para ela. Entendeu? Solitário por quê? Porque o membro não pode ouvir situações que estão acontecendo, não pode participar. É por isso que existe um trabalho de mentoreamento entre pastores. De que forma? Esse trabalho é assim: eu preciso ter um amigo pastor. Sim. Que eu possa conversar com ele sobre qualquer assunto, de preferência, e isso, quando falo de preferência, é um ponto fundamental, que não esteja abaixo de mim na escala hierárquica e nem acima. Mesmo patamar. Então, se fosse uma patente. Isso. Então, por exemplo, eu sou o presidente de uma cidade. Então, um pastor que é presidente de uma outra cidade, eu não devo satisfação para ele ministerial e nem ele deve a mim. Então, não existe uma resposta nesse bate-papo que possa ser usada para favorecimento da minha parte ou da parte dele. Entendi. Entendeu? Então, porque se eu vou conversar com alguém que está abaixo de mim, ele não vai responder, às vezes, sinceramente, com medo de me desagradar. E se eu converso com alguém acima que eu, ele pode falar algo que possa ser conduzido em favor dele. Então tem que ser alguém de igual, só que não tenha nenhum vínculo direto. Entendeu? Então esse trabalho ajuda. Porque a maior dificuldade do ministério pastoral é a solidão. Eu imagino mesmo que seja esse, porque o senhor conhece assim, tantas situações dos membros que traz para o Senhor e vai acarretando um peso aquilo também. Então, se não tem alguém que você possa dividir
ou até talvez pedir uma opinião acerca, fica bem difícil mesmo. Por isso também eu acho que houve tanto daí um tempo atrás suicídio de pastor. Sim. Né? Que acho que não deu conta, vamos dizer assim, de tanto peso, de tanta responsabilidade, não ter com quem dividir, e acabou que... Aí eu te digo uma coisa, né? Não puxando sardinha para o nosso ministério, mas há um bom tempo atrás, eu digo 4 anos pelo menos, houve um trabalho voltado sobre isso aí, sobre o bem-estar psicológico do pastor. Esse acompanhamento, 2 pastores escreveram um livro sobre depressão, estou falando da nossa obra, e foi abordado esse assunto, porque às vezes a gente está tão envolvido que a gente acha que o crescimento da igreja depende exclusivamente de nós. E se as coisas não estão funcionando direito, é porque está faltando trabalho. E, na verdade, não é isso. Porque, querendo ou não, um pastor como outra pessoa cria expectativa também, sim, né, em relação ao ministério. E essa ansiedade de crescer, de dar certo, de fazer funcionar, e às vezes da cobrança pessoal, é isso, no meu ponto de vista. Sim. Não sou um especialista na área, estou falando daquilo que eu observo. Sim. Fique claro isso. Gera uma ansiedade no pastor, né? E alguns chegam à situação da depressão mesmo, né? Nessa linha, isso não estava aqui no roteiro, mas me veio e vou perguntar. Existe alguma cobrança dos mais altos, da liderança maior, de que a igreja cresça, que tenha um número X de membros? Não existe? Não, graças a Deus não. Isso, Não. Né? Aqui não, graças a Deus. Graças a Deus. Sem citar nomes, mas falar sobre metas a serem batidas financeiramente, não, graças a Deus não. Deus, né? Porque isso acaba atrapalhando e muito, né? Então, posso partir para a próxima? Sim. Quais são os maiores erros que um pastor pode cometer no seu ministério? Parcialidade é um dos maiores. Ser imparcial é o que faz... Tem que ser imparcial. Tratar todos da mesma forma. Entendeu? A parcialidade, você gera nichos dentro da igreja. Então, para A ou B pode, para C, D, E não pode. Ou para C, D pode, para A não pode. Eu não posso, eu tenho que ser totalmente imparcial. Então, isso faz um pastor cometer mais ou menos erros. Um dos erros é esse. Um desses, né? Esse é o que o senhor vê como o maior, digamos assim, ou um dos mais importantes. Aí é erro como na parte administrativa. Tem a parte espiritual, eu preciso de santidade, de comunhão com Deus. Não basta ter conhecimento teológico, ter um conhecimento cultural. Eu preciso de graça. Então as pessoas confundem uma boa pregação com um bom conhecimento. Claro que precisa, eu estudo, sou formado, continuo estudando, né? E motivo a que estudem, mas todo esse conhecimento sem graça, sem a graça de Deus, sem poder de Deus, não gera transformação. Gera um grupo de pessoas convencidas que existe um céu, existe um inferno e que é melhor ir para o céu do que para o inferno, mas não gera uma transformação, uma mudança real. É verdade. Mas o estudo é necessário e é como se fosse uma outra profissão, sempre precisa de reciclagem, de atualização, né? Sim. Porque o mundo não para e, querendo ou não, a gente tem que acompanhar, porque senão fica defasada a igreja também. Sim, né? Eu li em algum lugar que um pastor, em 3 anos, ele prega todas as mensagens que ele tinha preparado, que ele tem preparado, e que a partir do 3º ano ele começa a repetir, isso é repetitivo. Então, se não há uma reciclagem, uma busca, um contínuo estudo e preparo, você vai ficando na mesmice. Ainda que a palavra se renove, né? A palavra, sim, a misericórdia de Deus, né?
a palavra ela é viva e eficaz e faz aquilo que lhe apraz e se renova a cada dia, mas aí você não traz coisas novas, né? Você não gera a expectativa do membro de vir e de assistir o culto e ouvir a palavra e saber que Deus vai falar algo com ele. É verdade. Continuar estudando, já diz no livro de Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer, e o estudo faz parte disso. Né? Sim. Então, quais experiências que o senhor já adquiriu liderando igrejas? Experiências que o senhor não tinha antes, vamos dizer assim, de ser um líder de igreja, que o senhor tem? Como um filho. O filho, você sai para trabalhar e quando você chega de tarde, tem uma novidade, sempre. Ele antes não mexia a mão, depois ele descobre a mão, depois ele descobre como colocar a mão na boca, o pé na boca, o dedão do pé. No outro dia ele está rindo, no outro dia ele está engateando. Então há um crescimento natural no dia a dia, né? A experiência, vou falar sobre a minha pessoa, me tornou mais tranquilo. Trouxe tranquilidade. Tranquilidade. Eu estou mais tranquilo. Eu entendo que cada um tem sua personalidade, né? E sou sanguíneo. Então é uma luta ouvir algo e não responder no mesmo momento. Entender que eu preciso ouvir, assimilar, porque às vezes a resposta que eu dou, apesar de ser verdadeira, vai machucar alguém. Então eu prefiro ouvir e responder depois. Achar uma forma de falar a mesma verdade sem magoar. Então esse equilíbrio precisa de tempo para adquirir, entre outras coisas, né? Sim, porque às vezes a gente ouve uma coisa e já quer responder na lata. Mas aquela resposta que vem na lata pode ser que venha, ao invés de trazer uma solução, um outro problema, né? Acho que é provérbio, se não me falha a memória, que diz que assim como o espremer do nariz produz sangue, o espremer da contenda produz ira. Algo mais ou menos nessa direção aí. Então, de vez de sanar o problema, e aí eu fico com bem-aventurados pacificadores, né? É melhor pacificar. E a resposta branda, abranda o furor, né? Então, alguma vez o senhor já teve o desejo de abandonar seu trabalho ministerial? E se sim, por quê? Passei uma dificuldade muito grande financeira. Muito grande financeira. Nessa época, eu procurei eu não era pastor presidente, era pastor local, e eu procurei o presidente para conversar. E falei para ele, olha, a situação está muito difícil para mim. E para eu morar no céu, eu não preciso ser pastor. Eu preciso ser servo. Nesse dia, eu tinha ido para conversar com ele sobre a possibilidade de entregar o ministério. E ele falou para mim assim, tem calma, espera que as coisas vão se ajeitar. Então a perseverança, né? Não foi dificuldade, não foi luta, não foi cobrança, nada disso. Esse momento, porque a gente abre mão de sonhos, de projetos pessoais, profissionais, para poder dirigir a igreja, pastorear e administrar uma igreja. Né? Então, esse momento eu pensei, eu falei para ele. Porque você tinha um trabalho secular, né? Sim. Que dava respaldo para as suas necessidades. Sim. E na hora de assumir o ministério, você teve que abrir mão desse trabalho secular para se dedicar integralmente à igreja, foi isso? Foi mais ou menos assim, né? Eu tinha
um trabalho de transporte escolar, e aí eu abri mão para poder assumir a igreja. Só que aí o que aconteceu? As possibilidades de trabalho ia tomar muito tempo e eu não conseguiria. Quando a gente fala trabalhar em São Paulo é diferente de trabalhar aqui. Sim. Você tem horário para sair, mas não tem horário para chegar. Então, eu rejeitei alguns trabalhos por causa de horário, que eu não ia bater, eu não conseguiria honrar o compromisso de estar na igreja, né? Eu não estava conseguindo conciliar, e isso me dificultou. Foi isso que aconteceu. Porque tem, às vezes, as pessoas preferem abrir mão do ministério por causa do trabalho, porque tem uma família, tem filhos, tem compromisso. Sim. O seu caso foi o contrário, né? Você preferiu abrir mão do seu trabalho em prol do ministério. E tá certo, porque o evangelho sem renúncia, né? Tá certo. Mas quando sou eu que estou sofrendo, né? Quando está pagando preço, tá tranquilo. Aí quando começa a sofrer a família, né? Foi por isso que eu falei, acho que eu vou precisar parar, dar um tempo para poder cuidar da família. Mas aí Deus entrou com providência e as coisas se ajustaram. Glória a Deus. Porque o seu chamado já estava lá registrado no céu. Vou dar o respaldo que ele necessita, né? E para terminar essa parte das perguntas ministeriais, a última, quais são as marcas que um pastor comprometido com a igreja deixa nas suas ovelhas? Vou falar aquilo que eu espero. Sim. A expectativa, né? A minha expectativa é que eles aprendam a amar e servir a Deus. Que entendam que precisa ter a busca da santidade diária para que haja comunhão. Que valorize a comunhão, a presença de Deus. Que a sua vida seja transformada, né? Se lembrar do pastor Cláudio como alguém que era comprometido e que amava as ovelhas, acho que eu já estou contente. Que bom, pastor. Mas eu creio que essa sua expectativa ela vai ser assim cumprida, está sendo já. Eu creio nisso. Né? Porque eu creio que nos lugares que o senhor passou, que o senhor já pastoreou, sempre tem alguém lá que usa o senhor como referência. Amém. Eu creio. Ainda, né, que eu não tenho assim, conversado com pessoas, porque o senhor passou em tanta cidade, mas pela minha experiência, de convivência com o senhor nesses 2 anos e um pouquinho que eu estou aqui, né, com o senhor, eu creio sim. Amém. Amém? Então agora vamos para as perguntas pessoais, acho que elas são mais fáceis um pouco. Tá? Então, como foi a sua conversão? O senhor tinha que idade? Então, o primeiro contato que eu tive com Jesus, eu tinha 6 para 7 anos. Né? Seus pais já eram convertidos? Não. Meus pais se separaram, eu tinha de 6 para 7 anos. E a nova companheira do meu pai, eu fui na casa da mãe dela, e quando eu cheguei lá era uma senhora que era crente, eu nunca tinha conhecido uma crente. E essa senhora crente me conquistou como avó, e aí eu pedi para ficar uns dias na casa dela, nas férias eu fui, e ela me levou para a igreja, e na igreja eu tive o contato e conheci Jesus. Aceitar e entregar a vida para Jesus, aí já foi com 19 anos. Mas nesse intervalo entre os 6 e 7 e os 19, o senhor teve contato por causa dessa semana? Sim. E o senhor ficou na igreja nesse tempo ou não? Não, eu ia sempre nas férias, né? Porque na minha casa ninguém era. Entendi. E quando o senhor Mas foi suficiente. Foi suficiente. Para poder gerar em mim o desejo de servir e de conhecer o Deus verdadeiro. Porque na adolescência, não sei se é a próxima pergunta, na adolescência, quando
surgiu oportunidades de beber, de fumar. Eu lembrava das aulas da escola bíblica das crianças e que era errado, que eu estaria desagradando a Deus e deixei de fazer muita coisa por causa disso. Por isso a importância da semente plantada. Por isso que eu invisto, né, no culto infantil. No ministério infantil, né? No culto infantil, no ministério infantil, eu invisto porque eu sei que gera fruto. Sim. Eu sei que gera fruto, é real isso. Não é simplesmente dar um papel e uma caneta para a criança, um lápis de cor, não. Eu quero que a primeira parte do culto eles estejam aqui, eles adorem conosco, e no momento que vai iniciar a palavra no culto, na nave da igreja para os adultos, que as crianças vão e lá eles tenham uma mensagem na linguagem deles, que eles possam entender, que possa gerar fruto. É verdade, porque mesmo que depois, com uma certa idade, a criança se desvie, né, o adolescente, que é comum até que isso aconteça, mas aquilo que foi plantado fica lá. E uma hora ou outra vai frutificar aquela semente. Você disse o adolescente se afastar, né? Não é normal, né? Mas acontece. A maior evasão da igreja é nessa idade. É por isso que nós temos um trabalho voltado simplesmente não. Um trabalho voltado especialmente para o grupo de adolescentes, para tentar estancar essa evasão na adolescência da igreja. Porque a maior evasão é nesse momento. Então, até usei essa palavra normal, lembrando de mim, porque desde que eu me conheço por gente, eu estive na igreja. Então, quando chegou na minha adolescência, na minha época de adolescência, eu tinha projetos para adolescente, né? Não é como hoje, que a visão é diferente, que os pastores, né, as pessoas querem manter o jovem dentro da igreja, então cria projetos, programas, ministérios que sejam do agrado dos adolescentes, que falem a linguagem deles, né, do interesse deles. Na minha época, a gente não tinha nada. E foi bem na época que surgiu discoteca, essas coisas. Então, eu sempre gostei muito de dançar, até falei hoje isso aqui, né, na palavra. E até hoje eu gosto. É uma coisa que o Senhor colocou em mim. O Senhor muda o nosso caráter, muda a nossa essência, né? Sim. Então, na minha época eu saí por conta disso, né? Fui dar umas voltas aí no mundo, mas nunca perdi o temor. É aquilo que você falou, quando vinha a oportunidade de fazer alguma coisa errada, eu não vou fazer isso, porque eu aprendi que isso não agrada a Deus. E no momento certo, a gente acaba voltando, né? Glória a Deus. Como o Senhor conseguiu equilibrar as necessidades pessoais da família, do trabalho secular e a igreja? É uma luta diária. O equilíbrio, né? É uma luta diária, né? Então, aquilo que eu preciso é diferente daquilo que eu necessito. Tem muita coisa que eu acho que eu preciso, que eu não necessito, que eu não consigo. E eu tive que me desprender dessas coisas. Como o senhor falou antes lá, né? O senhor teve que abrir mão do secular, do trabalho secular, né? Porque em alguma área, se a gente ficar com tudo, alguma área vai sofrer um pouco mais, né? E claro, estou falando da minha realidade, sim, né? Sim. Outros pastores são outras realidades. Tá certo. Então, quais foram ou são as maiores alegrias do seu ministério? Uma das maiores alegrias é quando eu vejo uma pessoa que chegou e cheio de problemas e nós conseguimos aconselhar e dali a pouco ele começa a dar uma saudação e ele começa a participar do culto e despontar ministerialmente. Aí eu sinto, puxa vida, eu consegui, esse aí está encaminhado. E uma coisa assim que eu vejo em algumas famílias, por exemplo, o pai é pastor, a mãe, mas os filhos não estão na igreja. Eu imagino que isso seja uma frustração para o pastor. Não é o seu caso, porque os seus filhos estão, mas o senhor enquadraria isso num dos maiores alegrias, o pastor ter a sua família toda na igreja? Sim, como pai, perguntou a alegria para o pastor, né? Como pai, eu ver
a minha filha, criança, ou estando no culto, minha filha tem 6 para 7, estando num culto, no momento que a gente pergunta se alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ela levantar e vir para frente. E eu perguntei para ela, o que você quer? Não, eu vim para aceitar Jesus. Ai, que graça. E eu falei assim, mas você está entendendo o que está acontecendo? Sim. E foi justamente com o Lucas tinha 5 para 6 anos quando aconteceu isso. Ele levantou no culto de ensino, lá em São Paulo o culto era na terça-feira, o culto de ensino. Ele levantou no culto e veio para frente. Com o Davi foi lá em São Sebastião, no culto infantil ele aceitou Jesus. E aqui a Manuela foi no culto de ensino, numa quarta-feira. Então, 5, 6 e 6. Não tem é uma satisfação, porque a gente não cobra, né? A gente ensina e espera que isso aconteça. Eu tive uma experiência com uma criança de 6 anos numa outra igreja que era membro também do Ministério Infantil, que depois de trazer, né, a palavra para as crianças, ele falou, levanta e tia, eu quero aceitar Jesus. Com 6 anos, eu lembro que foi dia 2 de junho, eu nunca esqueci essa data. E hoje ele já é um homem, não tive mais contato depois, né? A família saiu da igreja, dessa igreja não tive mais contato. Mas hoje ele já deve estar com uns 22 anos. Mas enfim, ele aceitou ali e para mim foi uma satisfação e eu imagino que para o pastor, né, para um pai, essa é uma das maiores alegrias. Em sua opinião, o que é um bom sermão? Um bom sermão tem alguns pontos básicos. Primeira coisa, cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro, nada de eu posso passar pela antropologia, eu posso fazer uma aplicação da área da psicologia, mas o meu foco, o centro do sermão é Cristo. O que a gente está vendo é muita gente falando sobre praticamente um momento de autoajuda no culto e acha que isso é sermão, não. E claro, isso mexe com o emocional das pessoas. As pessoas têm seus problemas, cada um tem seu problema e às vezes vem para a igreja em frangalhos. Então você mexe ali com o emocional. O bom sermão ele precisa ser cristocêntrico. Ele precisa ter começo, meio e fim, para que as pessoas entendam. Ele tem uma crescente e uma conclusão, um fechamento que venha quem está ouvindo conseguir compreender o que foi ministrado, com uma linguagem que seja possível entendimento para o mais simples, mas que também aquele que teve oportunidade de mais cultura não se sinta também menosprezado, ache ridícula a forma da expressão. Então precisa ser balanceado nisso daí. Muito equilíbrio também no linguajar, no linguajar. Que usam. Aí essa é a parte do sermão em si, né? E aí vamos voltar lá numa pergunta lá das primeiras, graça. Se tiver tudo isso, não tiver graça, não transforma. Se tiver unção, não acontece nada, né? E qual foi o maior erro que o senhor já cometeu no seu ministério? Se é que o senhor já cometeu? Não sei se foi o maior erro, mas algumas coisas eu faria de forma diferente. Sim, tem algumas coisas que eu faria de forma diferente. Mas tem alguma coisa assim que o senhor considera que possa ser dita ou não? Não necessariamente, né? Envolve situações, envolve pessoas que a gente... Enfim. Tá certo. Então, vamos para a próxima. Qual o seu segredo para se manter em pé? Para o pastor não deixar a peteca cair, vamos dizer assim. Você diz? Para se manter em pé sempre, né? Porque o pastor passa dificuldade, né? Passa crise também, às vezes passa por alguma situação de depressão. Mas o que para não deixar assim cair, não desistir? Salmo 119, 49, verso 49 e 50.
Salmos número 119, verso 49 e 50. Senhor, apressa-te com a promessa que tu fizeste a teu servo, pois a tua promessa me traz vida. Nos meus momentos de dificuldade eu lembro desse texto. E estou esperando um milagre para amanhã sempre. Tá certo, né? Então ontem eu fui dormir aguardando um milagre hoje. Não aconteceu, eu estou esperando que vai acontecer amanhã. A esperança de se renova todos os dias, né? É aquilo que eu ministrei ontem, perseverança. Esperar, acreditar. Fé, né? E existe algo assim no seu ministério de que o senhor se arrependa, que possa ser dito? Então, aí entra na parte dos erros, né? Coisas que eu faria diferente, sim. Então existe alguma coisa que você se arrependa. Agora, assim, bem tranquila. Quando os pastores se reúnem, sobre o que eles conversam? Porque a gente imagina que quando se reúne e fala, mas eu tenho uma ovelha lá que só a graça. Aí eu já tenho uma outra, aí eu imagino que seja igual quando o professor se reúne. O professor se reúne, pode começar falando de qualquer coisa, mas acaba no aluno, acaba na sala de aula. Então eu imagino que o pastor vai sempre falar de alguma ovelha. É isso ou não? Estou errado? Não, pode até acontecer de falar, né? Que é o compartilhar aí para... Já aconteceu com você algo parecido? Pode acontecer. A gente fala sempre das maravilhas de Deus, como Deus tem sido bom. Tá bom. E agora, sim, para finalizar, já agradecendo por você ter disposto a me conceder essa entrevista, disponibilizar uma parte do seu tempo. Muito obrigada, viu, pastor? Amém. Você é o primeiro entrevistado do meu canal. Eu agradeço pela honra. Eu sabendo as coisas que o senhor sabe agora, o que o senhor diria para si mesmo ou para quem está começando o ministério pastoral? Vale a pena. Sempre vale a pena. Vale a pena. Apesar dos pesares, Apesar das de lutas, das apesar dificuldades, de traições, apesar de agravos, apesar de decepções, apesar de de privações, quando você vê a pessoa chegar e... Teve uma situação lá em São Paulo que a pessoa chegou na igreja e ela falou para mim assim, depois de um tempo que estava conosco, falou assim, eu quero agradecer, porque eu acreditei que eu nunca mais seria feliz. E eu aprendi aqui que eu posso ser feliz, que Deus me ama, que eu não sou um erro. Então isso valeu a pena. Isso vale a pena. Vale a pena. E eu sempre lembro também que me lembro agora onde está o versículo, mas está escrito que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que não passou na nossa mente é o que o Senhor tem reservado para aqueles que perseverarem até o fim. Né? Então isso eu acho também que faz com que valha a pena. Sim. Porque a recompensa, né, vai ser muito maravilhosa, vamos dizer. Então, pastor, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor pelo seu tempo, pela exclusividade, até aqui, né? Vai para outras pessoas agora, convido o senhor para dar entrevista. Mas muito obrigada mesmo, que o senhor tenha sido um dia abençoado. Amém. E agradeço a todos que ficaram conosco aqui até o final. Até o próximo vídeo. Tchau.